Vamos lá, pessoal, terceira parte da nossa primeira aula e vamos direto entrar na primeira questão da segunda prova da OAB Unificado, Direito Penal, proposta pela FGV, a partir do momento que a FGV passa a assumir o concurso da OAB Unificado, tá certo? Então vamos para a primeira questão da segunda prova. Aqui, a partir da segunda prova, como eu já adiantei, são somente 4 questões. Certo? Então nós vamos ver 2 questões agora nesse terceiro bloco e mais 2 questões no quarto bloco. Vamos lá. José da Silva foi preso em flagrante pela Polícia Militar quando transportava em seu carro grande quantidade de drogas. Levado pelos policiais à delegacia de polícia mais próxima, José telefonou para seu advogado, o qual requereu ao delegado que aguardasse sua chegada para lavrar o flagrante. Enquanto esperavam o advogado, o delegado de polícia conversou informalmente com José, o qual confessou que pertencia a um grupo que se dedicava ao tráfico de drogas e declinou o nome de outras 5 pessoas que participavam desse grupo. Essa conversa foi gravada pelo delegado de polícia. Após a chegada do advogado à delegacia, a autoridade policial permitiu que José da Silva se entrevistasse particularmente com seu advogado e, só então, procedeu à lavratura do auto de prisão em flagrante, ocasião em que José foi informado de seu direito de permanecer calado e foi formalmente interrogado pela autoridade policial. Durante o interrogatório formal, assistido pelo advogado, José da Silva optou por permanecer calado, afirmando que só se manifestaria em juízo. Com base na gravação contendo a confissão e delação de José, o delegado de polícia, em um único ato, determina que um de seus policiais atue como agente infiltrado e requer ainda outras medidas cautelares investigativas para obter provas em face dos demais membros do grupo criminoso. 1. Quebra de sigilo de dados telefônicos autorizado pelo juiz competente. 2. Busca e apreensão deferida pelo juiz competente, a qual logrou apreender grande quantidade de drogas e armas. 3. Prisão preventiva dos 5 comparsas de José da Silva, que estavam de posse das drogas e armas. Todas as provas coligidas na investigação corroboraram as informações fornecidas por José em seu depoimento. Relatado o inquérito policial, o promotor de justiça denunciou todos os envolvidos por associação para o tráfico de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes e quadrilha armada. Considerando tal narrativa, excluindo eventual pedido de aplicação do Instituto da Delação Premiada, indique quais as teses defensivas no plano de direito, material e processual, que podem ser arguidas a partir do enunciado acima, pela defesa de José. Indique os dispositivos legais aplicáveis aos argumentos apresentados. Pessoal, essa prova aqui se deu em 2010, então antes da Lei 13.850, que é de 2013, que trata sobre a Lei dos Crimes Organizados, tá certo? Então, toda a resposta tem que se fundamentar na Lei de Drogas, que traz os institutos apresentados pelo examinador aqui, certo? Muito bem. O examinador, ele faz questionamentos que nos levam a concluir que a resposta tem que se dar no plano da teoria geral das provas, porque vai tratar aqui de provas obtidas de forma ilícita, e também tem que haver um conhecimento a respeito da lei de drogas, certo? Então vamos lá a uma possível resposta que poderia ser dada a essa indagação. Nos termos do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo que tal direito é repetido no Código de Processo Penal no artigo 186, o que não foi feito inicialmente pelo delegado de polícia em relação a José. Volta para mim aqui um pouquinho. O policial, ele tem que falar imediatamente para a pessoa que ele tem o direito de permanecer calado. Por quê? Porque senão a pessoa começa a conversar e informar para a autoridade policial coisas que podem incriminá-lo, tá certo? E o delegado de polícia não fez isso inicialmente. Volta lá para a tela. Além disso, segundo prescreve o artigo 199 do Código de Processo Penal, a confissão feita fora do interrogatório deve ser reduzida a termo, o que não ocorreu. Volta para mim. Vocês lembram que o delegado de polícia conversou informalmente, ou seja, não colocou no papel, não foi reduzido a termo. Volta lá para a tela. Além disso, a gravação feita pelo delegado da confissão e da delação, segundo se depreende do enunciado, não teve a concordância de José.
Assim, tanto a confissão quanto a delação devem ser classificados como prova ilícitas, as quais, nos termos do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis. Além disso, o Código de Processo Penal brasileiro se filiou à teoria do fruto da árvore envenenada. Volta para mim aqui um pouquinho. Pessoal, teoria do fruto da árvore envenenada. Se você nunca ouviu essa expressão, você vai entender agora. Basicamente é o seguinte: imaginem vocês se existe uma árvore que é envenenada. Se essa árvore está envenenada, logicamente os frutos que nascem dessa árvore também são envenenados. Então, se uma prova, vamos trazer isso agora para o processo penal, se uma prova é envenenada, todas as provas que derivam dela são também envenenadas. Então, se a prova ilícita original deriva outras provas, as provas derivadas também são ilícitas. A gravação que o delegado fez da confissão do José e a delação não teve autorização do José. Ele não foi informado do seu direito de permanecer calado. Então, quando ele confessa e delata os colegas e isso é gravado, há uma prova ilícita. Então, a busca e apreensão, a escuta telefônica, tudo que foi feito posteriormente pelo delegado deriva dessa delação. Então, todas as outras provas são o quê? Ilícitas por derivação. Se você não conhece essa expressão fruto da árvore envenenada e nem a expressão inglesa que dá origem a essa expressão em português, por favor, não use e não tem problema, porque essa expressão não está no Código de Processo Penal. Então você simplesmente vai dizer que a prova é ilícita por derivação. Volta lá. Além disso, o Código de Processo Penal brasileiro se filiou à teoria do fruto da árvore envenenada. Assim, todas as provas derivadas das ilícitas são tidas como ilícitas por derivação, conforme se lê no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Além disso, o Instituto da Infiltração Policial, tal qual previsto no artigo 53, inciso 1 da Lei 11.343 de 2006, somente pode ser autorizada pelo juiz de direito, após ouvido o Ministério Público, não podendo a autoridade policial determiná-la de ofício. Tá certo? A infiltração policial, segundo a lei de drogas, que é essa lei 11.343, deve ter determinação judicial. O juiz é quem autoriza e o delegado de polícia determinou de ofício. Isso não pode. Certo? Então vamos lá para a nossa segunda questão, aqui da segunda prova da OAB. Caio, funcionário público, ao fiscalizar determinado estabelecimento comercial, exige vantagem indevida. A qual delito corresponde o fato narrado? 1. Se a vantagem devida servir para que Caio deixe de cobrar tributo devido. Pessoal, se você não sabe que existe a lei contra a ordem tributária, você não responde essa questão. Então você tem que saber que existe uma lei própria, uma lei que define os crimes contra a ordem tributária. Se você sabe disso, você mata essa questão. Se você não conhece essa lei, você teria dificuldade, tá certo? Veja lá uma possível resposta. Nessa situação, Caio praticará o crime previsto no artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.137 de 1990, que possui a seguinte redação: constitui crime funcional contra a ordem tributária exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida. 2. Se a vantagem advinda da cobrança de tributo que Caio sabia não ser devida, for desviada para proveito de Caio. Nessa situação, Caio cometerá o crime de excesso de exação, na modalidade prevista no artigo 316, parágrafo 2º, com a seguinte redação: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Veja você, o examinador aqui quer saber se você está por dentro da legislação. Se você sabe que tem crimes funcionais dentro do Código Penal e há crimes funcionais em legislação extravagante. Aqui, ele queria que você demonstrasse conhecimento tanto dos crimes praticados por funcionário público que estão no Código Penal, quanto os crimes praticados por funcionário público contra a ordem tributária. Tá certo? Se você tem conhecimento, se você tinha lido, se você já leu, está por dentro desses artigos, ou sabe ao menos
onde buscar essas informações, você não teria e não terá problema para enfrentar as questões da prova da OAB. Tá certo? Nós voltamos já já para o nosso último bloco.